meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um painel Reúne, mais um projeto da empresa Reúne, uma empresa diferente. Nós conectamos pessoas, transformamos organizações e principalmente mudamos vidas. Então, como a perspectiva da nossa empresa é multidisciplinar, é transdisciplinar, e já discutimos diversos assuntos aqui, hoje a pauta é falar de gestão de obras públicas, sobretudo nesse contexto tão complexo produzido pela famigerada Covid, lamentavelmente, que tirou muitas vidas, e a preocupação exatamente em acompanhar a aplicação dos gastos públicos, fazer o monitoramento, fiscalização das obras públicas. E hoje nós trouxemos nada mais, nada menos que o auditor de infraestrutura do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Ele é engenheiro civil e também tem um doutorado em engenharia da construção e gestão ambiental pela Faculdade Politécnica da Espanha, em Valência, lá na Espanha, e que hoje vem aqui dividir conosco a sua experiência, as suas percepções nesse contexto tão complexo que nós estamos vivendo e que é mister um acompanhamento muito criterioso de todos os gastos que os gestores públicos vêm fazendo durante esse período, seja a União, Estados, municípios. Eu já, de pronto, passo a palavra com o especialista para o professor Luiz trazer para a gente as suas primeiras percepções e a gente começar o nosso bate-papo em relação à fiscalização de obras públicas em tempo de pandemia. Vocês estão no painel Reúne e agora a palavra é com o senhor, professor Luiz. Olá, meu amigo Vitor. O prazer é meu aqui em poder participar desse painel Reúne, aí com os amigos do Grupo Reúne. Nesse tempo complicado, né, pelo que passamos, essa pandemia do Covid-19. Vamos aqui fazer um bate-papo sobre a influência desses tempos nos contratos das obras públicas, né, na gestão e fiscalização de obras públicas. Nós vemos aí, nós dois que fazemos parte aí dos órgãos de fiscalizações dos municípios, percebemos aí que diariamente, praticamente aí todo dia temos atualizações legislativas aí, novas leis, medidas provisórias. Então, o mais importante nesse momento, tanto para nós quanto para os gestores que estão aí encarando de frente aí o problema, é estar atualizado. Você não pode fugir da raia, você tem que estar atualizado. Às vezes eu vejo algumas lives aqui numa noite, na manhã seguinte já saiu uma decisão que contrariou aquilo que foi dito. Rapaz, não é brincadeira. Então, é ação e muito estudo. Eu lembro da live de ontem que você comentou que tem uma tabelinha de medidas provisórias. Eu estava com tudo rabiscado aqui no papel. Depois que eu vi sua live, eu resolvi organizar aqui no computador com as telas abertas aqui para pescar, porque é tanta medida provisória que não é brincadeira. Verdade. Mas aí, começar esse bate-papo aí, falar sobre gestão e fiscalização de obras públicas e tentar esclarecer algumas dúvidas aí, tanto com relação à parte de gestão quanto de fiscalização e da parte, inclusive, da própria execução das obras, né? No contexto municipal, estadual, federal, o que quer que seja. Muitíssimo obrigado. O papo vai ser muito bacana, professor, com certeza. Mas eu já quero começar. Existe uma série de questões em relação a compras públicas de modo geral, mas no tocante às decisões, às legislações que estão em vigor, na sua percepção, quais seriam as mais importantes ou algumas, se o senhor pudesse citar, em relação aos contratos de obras e serviços de engenharia que atualmente estão em vigor e os seus impactos, sobretudo nas administrações públicas? Perfeito. Excelente colocação. Eu tenho costumado falar nesse momento, eu sei que não é fácil, mas é que é um momento que, apesar de ser um momento de emergência, é um momento de cautela, para você tomar as decisões da maneira mais acertada possível. Então, é um momento de você agir com a inteligência emocional suficiente para encarar essas adversidades que estão sendo aí colocadas a cada dia na nossa frente, né? Principalmente por parte da gestão de obras públicas, que está aí muito na linha de frente de atuação para combater essa situação pela que estamos vivendo. Então, antes de mais nada, com relação à cautela, é de fundamental importância que os gestores, como um todo, elaborem a sua matriz de risco dos seus contratos. Eles têm que fazer uma gestão de risco dos seus contratos para, a partir daí, tomar as decisões pertinentes em cada caso concreto, porque cada contrato específico que ele vai ter, seja de obras públicas, de fornecimento de material, de mão de obra, o que quer que seja, ele vai ter que tomar algumas decisões, porque agora a prioridade é o enfrentamento da pandemia. Claro que sem deixar de lado as necessidades básicas da sociedade. Então, por isso, a importância dessa gestão de risco. Então, a partir do momento que ele faz a gestão de risco dos contratos que tem em vigor sob a sua gestão, ele vai se deparar com
4 tipos de situações, basicamente, certo? Com relação a esses contratos que estão atualmente em vigor e que foram firmados antes do contexto da pandemia. Então, ele vai ter a possibilidade de rescindir os contratos, certo? Quando são contratos de menor relevância, que podem ser rescindidos, que ainda estão no início da sua execução, ou que não têm tanta importância no contexto atual pelo que estamos passando. Ele vai ter a possibilidade de suspensão de contratos, também contratos de menor relevância, e depois retomar após o contexto da pandemia. Vai ter que levar em conta uma série de fatores, como prorrogação de prazo, adequação de cronograma físico-financeiro, enfim. Mas tem alguns que são passíveis realmente de suspensão. A própria Lei 8666 já, aí, em seus artigos, destrincha as possibilidades de suspensão contratual, dependendo da situação de emergência e calamidade pública. Além disso, ele vai ter a opção também de ralentizar os contratos em execução, né? Diminuir o ritmo de execução daqueles contratos. Então, são contratos que vale a pena continuar, já está numa fase de execução mais avançada, porém, você pode diminuir um pouco o ritmo, não tem aquela urgência de que se finalize agora o contrato, você pode atacar aí as atividades que não façam parte do caminho crítico de execução da obra, priorizando esse caminho crítico para que ele não seja afetado. Vai ter que arcar com algumas consequências também, como gastos imprevistos com relação à desmobilização e à remobilização posteriormente, quando retomar o ritmo normal de execução. Então, são coisas que ele vai ter que ponderar, colocar em cima da mesa também. E a quarta opção é a de manter a execução contratual nos mesmos termos que vinham ocorrendo antes da pandemia. Claro que esse mesmo termo nunca vai ser exatamente como era antes, né? A gente sempre tem visto falar aí bastante desse novo normal. Então, a adequação vai ter que ocorrer, mas ele vai tentar priorizar o ritmo de execução da obra, principalmente naquelas obras relacionadas com o enfrentamento da condição de pandemia. Então, é importante que esses contratos específicos, principalmente relacionados à parte de saúde, construção de hospitais, esse tipo de situação que vai enfrentar esse problema pelo que passamos, é importante que se dê a continuidade para que seja encerrado o mais breve possível e que a partir daí comece efetivamente a fazer parte desse combate a essa, como você bem falou, famigerada Covid-19. Então, dentro das questões, ele vai ter que tomar sua decisão na sua gestão de risco interna lá que ele vai ter que fazer. E para isso é importantíssimo que haja uma comunicação direta com seus contratados. Então, é importante que ele, via ofício, de forma oficial, né, comunique aos seus contratados para que estes se posicionem com relação aos impactos dessa pandemia nos seus contratos específicos, com relação a preço de insumos, dificuldades com a manutenção da mão de obra, dificuldades com a execução do serviço, porque em muitos dos casos os próprios governantes têm que interromper algum tipo de serviço na região e às vezes isso impede que o contrato seja realizado da maneira que vinha sendo feito antes. Então, e além disso, é importante que também os gestores solicitem aos contratados que façam uma memória de cálculo específica com relação a todos esses fatores que vão ser influenciados nesse contexto de pandemia, certo? Insumos que estão com preço mais elevado, situações em que o preço realmente baixaram, para na hora de você fazer o equilíbrio, você colocar e tirar aquilo que tem que ser colocado e tirado. Você tem que ter a consciência de que agora não é interessante que você inicie serviços que você sabe que vai ter necessidade de repactuação econômica financeira. Por quê? Porque isso tem que ser demonstrado com a memória de cálculo, com justificativas técnicas, para que lá na frente isso possa ser justificado, tanto para o gestor, quanto para os órgãos de controle que vão atuar na fiscalização desses recursos. Então, é importantíssimo que seja tudo documentado, seja esclarecido, seja pautado em documentos técnicos e memória de cálculo, para poder, assim, justificar as suas atitudes com relação aos pleitos futuros. Porque não adianta você fazer agora determinado serviço da sua cabeça, imaginando que deve se fazer agora, para lá na frente tentar conseguir esse reequilíbrio, porque a fatura vai chegar e às vezes vai ser mais complicado você conseguir lá na frente. Se você embasar, você facilita o seu trabalho e você facilita os olhos dos órgãos de controle a enxergarem aquilo que você teve necessidade nesse momento. Então, é importantíssimo que você tenha um lastreamento aí técnico e comprove todas as atitudes que você vai tomar diante do contexto atual. Isso serve não só para a Covid, isso já é um tipo de atuação que deve ser feito em qualquer contrato, principalmente numa situação como essa, que a gente vê que diariamente as condições vão mudando aí de acordo com diversos fatores que a gente vê se atualizando aí no dia a dia.
Eu acho que se você tiver um pouco de gestão de risco, cautela e empregar os recursos públicos da melhor maneira possível em cada contrato que você está gestionando, eu acho que essa equação, no final das contas, vai ser melhor para a sociedade, vai ser melhor para a própria gestão e para o interesse público, que é o fim primordial de que todos nós buscamos, né? Eu acho que nessa sequência você consegue trabalhar bem, gestionar seus riscos e atuar de maneira assim consciente no emprego do recurso público, como você bem disse aí na introdução do nosso painel, e fazer com que você esteja lastreado tecnicamente com relação a todas as atitudes que você está tomando. Interessante, Luiz. Você colocou muito bem vários elementos já nessa abordagem inicial, que aqui já desdobraria para uma série de outros painéis. E aí eu já adianto que você já está convidado para outros painéis para a gente discutir, inclusive, gestão de risco, a gente mandar mensagem para os nossos amigos operários das controladorias de estados e municípios, porque a gente percebe que o controle é extremamente importante nesse momento. Lamentavelmente, é muito difícil você ver as administrações declarar que existe um gestor de contrato. A gente tem comissão de licitação, tem tudo. Mas alguém para gerir e acompanhar os contratos, um controle que tenha como o Instituto de Gestão de Risco como algo que verdadeiramente traga a possibilidade de avaliar os potenciais riscos, avaliar eu tenho risco operacional, eu tenho risco orçamentário financeiro, enfim, um dos aspectos de legalidade. O fato é que essa sua abordagem deixa muito claro que se as entidades efetivamente não fizerem esse tipo de controle à luz dessa abordagem que você já colocou, seguramente o erário vai sofrer, e lamentavelmente. Aí entra, obviamente, os órgãos de controle. A gente deseja que as entidades reforcem os seus controles preventivos. Mas, ainda assim, eu tenho um questionamento para lhe fazer, professor, que envolve essa época de exceção que nós estamos vivendo. O mundo vive no estado de exceção. E, obviamente, que eu tenho pesar, ontem, inclusive, falava com os amigos sobre essa questão, que o Brasil é um daqueles, obviamente, como aquele acometido pela Covid, que tem os seus órgãos que disciplinam, que normatizam, menos informadores e orientadores aqueles que vão executar. Enquanto no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros países, ou melhor, até continentes, a gente fala de um órgão que, ao mesmo tempo que estabelece legislações de acompanhamento, seja no controle sanitário, na execução de políticas públicas, nós, sobretudo, que fiscalizamos, mas que, obviamente, aqui nós não estamos enquanto fiscalizadores, estamos como estudiosos que somos, mas dizer que a gente tem as entidades são órfãs, verdadeiramente de orientações muito mais direcionadas pelos governos daquelas medidas que efetivamente têm acontecido. E é nesse sentido que eu já trago um outro questionamento, porque a gente vive nesse estágio de exceção que estamos vivendo. O Poder Executivo tem tem trazido uma série de medidas e normativos também. Obviamente, alguns, a exemplo que a gente vai citar da 13979, que é uma lei, aprovação do Parlamento, mas medidas provisórias que não deixam de ser o Poder Executivo exercendo sua função atípica, né? A função é de legislar, mesmo nesse caso em caráter precário. Eu queria que você fizesse algumas considerações dessas medidas que alguns juristas, a exemplo do professor Jacobi, que tem uma obra específica do direito provisório à luz da pandemia, ou melhor, dos impactos produzidos pela Covid e todas as normatizações que a gente tem visto, no âmbito especificamente das contratações, das obras de serviço de engenharia, como tem se dado esse emaranhado de normativos e quais são as suas orientações, críticas, recomendações para os executores que nesse momento nos assistem? Vamos lá. Antes de entrar na questão específica, gostaria de pontuar que a sua fala foi perfeita. Falta muita orientação. Então, o mundo ideal seria aquele mundo em que controladorias internas, órgãos de controle externo,
gestão e execução trabalhassem em harmonia, se comunicando em prol da boa execução dos contratos, da boa aplicação dos recursos públicos. A gente tenta caminhar nesse sentido, mas sabemos aí das dificuldades, mas enfim, você foi perfeito em sua fala. Com relação aos contratos aí de obras públicas, nesse novo contexto, nesse nosso direito provisório, né, que tem se falado muito aí no direito provisório, você citou a obra do professor Jacobi, eu recentemente assisti uma live entre o Jacobi e o professor Cláudio Sarian, também auditor lá do TCU, relacionado a obras públicas, e foi uma discussão muito interessante, principalmente relacionado a essa publicação aí desse novo direito, esse direito provisório, diretamente relacionado com a questão de obras públicas, né? Então, nesse tema, se destaca, obviamente, como em vários outros, a nossa Lei 13.979, né? Que foi editada aí em função desse contexto de pandemia. Então, a Lei 13.979, no seu artigo 4º, ela cita a possibilidade de dispensa de licitação para uma série de serviços, dentre eles, serviço de engenharia. Veja que a norma, a lei, foi bem criteriosa no sentido de definir serviço de engenharia. Por quê? Porque obras e serviços de engenharia têm conceitos diferenciados. A própria Lei 8666, as orientações, a orientação técnica 02 lá do Instituto Brasileiro de Obras Públicas, o IBRAOP, fazem muito bem essa diferenciação entre obras e serviços de engenharia. Então, a Lei 13.979 abriu essa possibilidade de dispensa de licitação para serviços de engenharia que cumpram os requisitos presentes lá na própria lei, né? Principalmente aquele de que seja um serviço que precise ser realizado para atuar no problema da pandemia, especificamente. Você tem uma série de pré-requisitos para poder fazer essa dispensa de licitação. Então, a primeira questão que se surgiu foi: mas e aí, como é que eu vou utilizar esse artigo para poder realizar algum serviço de engenharia necessário para a pandemia? E aí vem um exemplo que é sempre dado aí nas rodas que tratam sobre esse tema, inclusive foi abordado pelo IBRAOP na sua nota técnica com relação às atitudes frente à pandemia, que é justamente a questão dos hospitais de campanha. Nós vemos aí nas notícias inúmeros hospitais de campanha sendo aí montados, Brasil afora, para enfrentar a situação de pandemia. E aí, esse hospital de campanha se enquadra? Se enquadra. Isso pode ser considerado um serviço e não obra de engenharia. Alguns podem achar que é um pouco forçação de barra, mas ele se enquadra porque dentro das definições lá da 8666, por exemplo, um dos critérios que define como serviço é justamente serviço de montagem. Você pode encarar um hospital de campanha como montagem de várias partes que no final vai formar um todo, que é aquele hospital de campanha que vai atender o público com necessidade com relação ao Covid. Então, isso foi uma discussão que se deu aí em grandes rodas de conversa sobre o tema, mas que foi pacificado realmente o entendimento de que você pode executar esse tipo de serviço baseado na Lei 13.979. Então, ele se enquadra efetivamente nesses conceitos. Agora, diante disso, vem outro questionamento, Vitor. Mas e aí? Você tem numa localidade, por exemplo, um hospital ou uma unidade de serviço público aí municipal, uma UPA, o que quer que seja, que é carente de equipamentos, é carente de ampliações, é carente de reformas que precisam ser feitas por uma má gestão, uma má aplicação daquele recurso público com relação àquele ativo especificamente. Você vai agora pegar o seu recurso disponível para você atuar contra a pandemia, construir um hospital de campanha que vai ser um ativo provisório, ele vai ser muito útil agora no combate a essa situação pela que passamos, mas vai ser um ativo provisório, ele vai ser desmontado depois que passamos por esse processo. Em contrapartida, você poderia alocar esse recurso também nesse hospital que carece lá de recurso público, que vem sendo mal gestionado com relação à sua capacidade de atendimento. Muitos hospitais estão aí com defasagem de leitos, espaço não ocupado, maquinário que não foi entregue, enfim, você pode utilizar a inteligência de aplicar esse recurso num ativo que já está lá e que, mais que isso, além de te ajudar a encarar esse momento pelo que passamos, vai servir de legado para a sociedade a posteriori. Porque ele vai continuar lá sendo hospital, vai continuar lá atendendo a população nas suas necessidades. Então, é importante que se tenha essa consciência para se aplicar os recursos da melhor maneira possível. Claro que em algumas situações vai ser necessário, sim, o hospital de campanha. Ele é muito bem-vindo, porque, como vemos aí, chegamos aí na época de pico aqui no Brasil, em Salvador também, então a gente acaba vendo noticiários aí dia a dia o crescimento dos casos, dos óbitos, enfim,
Então, é necessário mais leitos para atender os pacientes. Mas, antes disso, vamos equacionar e aplicar da melhor maneira possível para que a sociedade consiga, como é que se diz, consiga usufruir disso, não só nesse momento, como legado posterior, né? Então, você tem que ter esse cuidado. Então, voltando um pouco para 13979, além dessa dispensa de licitação para o serviço de engenharia, várias medidas provisórias foram aí editadas após essa lei, que foram modificando. Então, o seu artigo 4º, que é o que permite essa dispensa de licitação, foi desdobrado em vários outros artigos que têm a ver também com a questão do serviço de engenharia abarcados por essa lei. Lembre, eu falo sempre de serviço de engenharia, porque muitas vezes ocorre a confusão de você estar analisando o artigo lá embaixo, por exemplo, o 4E, o artigo 4E, que fala da possibilidade de apresentação de projetos básicos em termos de referência simplificados. Aí uma pessoa pode chegar lá e interpretar isso para um projeto básico de obra de engenharia. Não pode fazer isso. Ele está se referindo aos serviços que podem ser executados de acordo com aquela lei, no caso, serviço de engenharia. As obras de engenharia continuam regidas pela 8666, certo? Que no seu artigo, não me falha a memória agora, mas a própria 8666 já prevê situações de emergência e calamidade que permitem a execução de obras públicas para atender essa situação de emergência. A 8666 é bem clara no sentido de que ela permite essa dispensa para a execução de obras que sejam realizadas especificamente para combater aquela situação de emergência. E ela limita a execução dessa obra a 180 dias. Então, você não tem mais para onde correr, você não pode prorrogar. Você tem 180 dias para fazer aquela obra e tem que ser uma obra que esteja diretamente relacionada com a situação de emergência. O que não ocorre na 13979, que o serviço que você conseguir executar por dispensa de licitação baseado na 13979, você tem também um prazo de 6 meses, que ele diz lá nos seus artigos, porém esse prazo é prorrogável até o momento que dure a situação de emergência. É um pouco diferente o conceito, mas é importante ressaltar que as obras continuam sendo abarcadas lá pela 8666. Então, é possível, sim, você fazer uma dispensa de licitação para executar uma obra que vá atender a questão da pandemia, mas baseado na nossa conhecida lei 8666. Então, é importante que não se misturem as coisas, porque a importância é essa, é você saber qual o normativo que você vai usar para atuar da maneira que você tem que atuar. Então, é muito importante como eu falei no começo da nossa conversa, a atualização é constante e não devemos esquecer da legislação que já existia antes dessa pandemia. Muita gente está muito preocupada com a 3979, com a MP 926, com a MP 951, 952, 95, vários aí que você sabe muito bem com a quantidade de medida provisória que tem saído, mas a gente não pode esquecer da legislação que existia antes, ela ainda continua em vigor. Essas medidas novas, essas leis novas, não revogaram a nossa legislação anterior. Então, é muito importante que as pessoas saibam dividir, os gestores principalmente, e saibam encarar cada situação dentro, assim como a gente fala, dentro do seu quadrado, né? O serviço que ele pode executar com dispensa, baseado na 13979, tem um rito próprio de execução. O serviço que ele vai executar com as obras de engenharia, baseado na dispensa de licitação da 8666, tem outro rito de execução que tem que ser respeitado. E isso vai ser visto lá na frente, ou de forma concomitante, pelos órgãos de controle. Eles vão estar atentos a isso, porque eles também vão estar atualizados com esse direito provisório, mas eles não vão perder a base legislativa anterior à pandemia. Então, tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. E as conversas que vêm sendo realizadas nesse sentido sempre fazem questão de que se atente para essa situação. Uma coisa são os serviços de engenharia e os serviços que podem ser realizados com base na lei 13979. E outra coisa são as obras que podem ser realizadas por dispensa, mas lastreada pela 8666. Perfeito, Luiz, perfeito. E essa abordagem que você falou, muito equilibrada de muitas pessoas que interpretam a norma ou executam, querer trazer como ineditismo, desprezando aquilo que já existia, né? A própria 13979 também coloca um requisito importante, que é o requisito da transparência, mas ela não deixa de avocar 12.527 a lei de acesso à informação. E que aqueles requisitos continuam lá, firmes e fortes, né? Então, essa colocação sua, obviamente, dentro
todas as falas que você teve aqui, também foi extremamente importante, porque a perspectiva das contratações emergenciais já era a matéria da própria Lei 8.693, e é interessante que a 3.979, ela obviamente trouxe uma série de aspectos, mas quis dar um destaque para, obviamente, a pandemia, que é caso de importância internacional. Por outro lado, os dispositivos pátrios que já existiam, eles não deixam de existir, e os seus dispositivos eles já traziam, na sua essência, grande parte de alguns elementos que já fazem parte de algumas medidas provisórias, algumas, por outro lado, já adianta a 966 com um certo excesso, mas, graças a Deus, o Supremo já meteu o dedo e disse, olha, não é bem por aí, e outras questões que, nesse momento, não é pauta da nossa discussão. Mas agora eu queria colocar uma questão, inclusive, de ordem prática, quero apimentar a nossa conversa, enfim, mas eu vou colocar aqui, mas vamos lá, que é a questão do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E aí, como é que vai ser isso aí? Como é que vai o aspecto operacional? Como se dará o aspecto operacional? Existe fundamento para isso? Qual é a realidade hoje das obras em relação a essa questão? Meu amigo, esse tema é aquele tema espinhoso, né? É o calcanhar de Aquiles, é o reequilíbrio econômico-financeiro, como fazer, o que pode, o que não pode. As questões e as possibilidades são múltiplas. É como disse no início da nossa conversa. É importantíssimo, cautela, inteligência emocional, justificativa técnica, você tem que se lastrear, certo? Com razoabilidade, baseado na eficiência, baseado no contrato que você está executando, no caso concreto, porque isso vai servir de munição para que lá na frente, tanto a parte da gestão quanto a parte da fiscalização tenham elementos suficientes para poder considerar aquilo que foi feito no seu contrato. Então, é como eu disse, se você tem um serviço que você vai realizar, que você sabe que vai ter um impacto em função da situação pela que passamos agora, segure, se embase, justifique, solicite, informe, porque isso vai ser necessário lá na frente. Então, se você, alguns casos, você tem um serviço que você não tem como segurar, você tem que executar, você está ali na frente da obra, você vai ter que executar. Claro, mas isso, se você tiver um planejamento razoável, você tiver aquela gestão de risco que a gente comentou antes, foi até bom você citar, porque a própria Lei 13.979, em outro desdobramento do seu artigo 4º, traz a obrigatoriedade da gestão de risco durante a execução contratual. Ele traz isso explicitamente. Então, você tem que fazer uma gestão de risco da execução do seu contrato para justamente se antecipar, antever essas questões que vão influenciar, principalmente financeiramente, na sua execução. Então, é o que eu falei. Memória de cálculo, justificativa técnica, justificativa de porquê, do que subiu, do que não subiu. Então, por exemplo, nós tivemos uma medida provisória, salvo engano, foi a 932. Essa 932 deu um pouco o que falar, porque ela reduziu as alíquotas do Sistema S, do SES e Senai, e essas alíquotas influenciavam diretamente no grupo A lá do cálculo dos encargos sociais das obras, certo? Então, foi reduzido as suas alíquotas pela metade, salvo engano, o SESI passou a 0,75%, o Senai a 0,5%. Então, você teria que fazer uma conta no seu orçamento para saber o quanto essa redução de alíquota influenciou na redução contratual, porque isso tem que entrar na conta do reequilíbrio econômico-financeiro. Não é só para mais, a conta é para mais e para menos. Então, é importante que seja feita, todos sejam atacados todas essas frentes. Essa medida provisória foi um pouco polêmica, eu comentei aqui, porque ela caiu por uma liminar judicial, que suspendeu a eficácia dessa medida provisória, alegando que o Sistema S sofreria um prejuízo muito grande com essa redução de alíquota, mas, salvo engano, anteontem, essa semana ainda, o ministro Toffoli derrubou a liminar, então essa medida provisória está em vigor atualmente. Então é importante que sejam feitos os cálculos tanto para mais quanto para menos. Quando você faz uma redução de ritmo de obra, por exemplo, isso vai influenciar no seu pagamento de administração central lá do seu canteiro. Você vai diminuir um pouco esses custos, certo? Você não vai deixar de ter, mas você vai diminuir. Então, tudo isso entra na conta final. E como eu disse, e tento reiterar sempre que eu falo sobre esse assunto, justifique tecnicamente, memória, bem feita, bem embasada, porque isso vai ser importante para justificar o seu gasto lá na frente. Eu sei que não é fácil. Inclusive, como a gente comentou antes, as interpretações são um pouco perigosas. A nossa lei de introdução ao direito brasileiro,
nesse artigo 22, ela fala, né, que você, ao interpretar a lei, deve ser considerado os obstáculos e dificuldades reais do gestor nas exigências, mas isso não significa em transgredir a lei. Você tem os obstáculos, as dificuldades que serão interpretadas à luz do caso concreto daquela situação, mas você tem que seguir alguns ditames que estão aí relacionados à legislação, você não pode fugir disso. Então, por exemplo, teve uma outra medida provisória que diferiu o pagamento de certos impostos, como a questão do FGTS, do PIS, do COFINS. Ele diferiu. E não tenha dúvida que vai ter interpretação no sentido de que ele isentou. Ele não isentou, isso vai ser pago lá na frente. Então, você não pode chegar lá na frente e solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato baseado nesse diferimento do tributo, porque era um tributo que você iria pagar agora. Ele foi apenas diferido para você não arcar com ele nessa situação atual, em função de tudo isso que a gente sabe que a gente está vivendo, né? De prejuízo diverso, de dificuldade de caixa, enfim. Então, tem que se ter cuidado ao ler a legislação, ao interpretar, ao estudar, para não tomar decisões que você acha que está fazendo. Até eu não digo nem que muitas vezes não são nem atitudes de má fé, mas muitas vezes acontece que nós vemos aí por todos os lados algumas situações que são realmente fruto de desconhecimento. Então, é importante o estudo, a atualização, para que você, quando for atuar, atue de acordo com a lei. Consulte o jurídico, consulte os órgãos que você pode fazer essas consultas formalmente, para você ter algum respaldo. Olhe as orientações técnicas dos diversos órgãos que já soltaram por aí. Temos aqui o IBRAOP, temos o Conselho Nacional dos Presidentes do Tribunal de Contas, que soltaram agora a sua instrução normativa número 01, que tem a ver com esses contratos de serviço e obra de engenharia. Tem uma série de passos no sentido de uniformizar a ação dos tribunais de contas na fiscalização desses contratos que estão sendo realizados nesse contexto atual. Então, isso já te dá uma direção de como você vai agir, de como isso vai ser fiscalizado lá pelos órgãos de controle. Seja transparente, ou seja, você bem disse aí, a 13979 não esqueceu a lei de acesso à informação. Você tem que ser transparente com relação aos gastos que você está realizando. Ontem, na live que você fez lá com o professor do TCM São Paulo, Jorge Carvalho, né, o nome dele, muito legal a live, ele falou uma coisa que me marcou, que foi que sem a transparência, os órgãos de controle ficam cegos. Isso é a pura verdade. Se você não tiver o requisito ali da transparência dos gastos públicos bem feito, que é um dever legal do gestor proceder dessa maneira, é complicado você fazer um controle depois dessa situação. Então é importantíssimo. Os vários tribunais de contas já disponibilizaram seus painéis Covid para os jurisdicionados entrarem, declararem os gastos que estão sendo realizados nesse contexto. Inclusive, muitas coisas já foram levantadas no momento. Tivemos a questão aí que vimos na mídia de respiradores comprados por 50 vezes mais, o que um órgão comprou, o outro pagou 50 vezes mais pelo valor. Então, isso são situações que não são concebíveis. Uma coisa é você se adequar econômico e financeiramente a uma situação nova, que realmente é um contexto diferente. A grande maioria dos insumos realmente tiveram um aumento nesse período. E outra coisa é você querer aumentar os seus lucros baseado nessa situação atual, que não é o caso. Você não vai aumentar seus lucros, você vai manter o seu equilíbrio que você manteve no início da sua proposta e no fechamento do contrato, você vai tentar manter. Você não vai poder oferir mais lucros em função da situação atual, não é o caso. Então, as pessoas têm que ter um pouco de consciência na hora de agir para poder fazer a coisa da maneira que tem que ser feita. Como eu disse, em certos casos, você vai se deparar com situações que você vai ter que interpretar. Realmente, a gente não tem como, na letra fria da lei, abrir o leque para todas as possibilidades que a gente tem lá na linha de frente. Isso aí é um pouco impossível. Então, em algumas situações, você vai ter que interpretar no caso concreto, mas, claro, sem fugir dos ditames legais. Uma coisa é interpretar, outra coisa é transgredir. São coisas muito diferentes. E a linha aí, eu não digo nem que é uma linha tênue, a linha é muito grande de diferença aí entre você interpretar e transgredir. Então, é importantíssimo, como você bem disse, essa comunicação. Está na dúvida? Consulte. Você tem setores jurídicos nos órgãos, você tem os tribunais de contas, você tem o judiciário, você tem uma série de possibilidades onde você pode fazer consultas, especialistas, antes de tomar a decisão. Se você vê que a decisão vai influenciar no seu reequilíbrio econômico financeiro, pare, pense, justifique, para depois agir. Porque se você não fizer isso, com certeza a fatura lá na frente vai chegar e problemas podem acontecer em função de uma má justificativa. Porque veja que nós estamos passando por essa situação excepcional. A Lei 8666 e vários acordos do TCU, por exemplo, permitem, inclusive, situações em que você pode sobrepassar o limite de aditivo contratual daquele 25% para a obra, 50% para a reforma. Pode.
Só que, como bem frisado nos acordos do TCU, são situações excepcionalíssimas. E para que isso se dê, é preciso que a justificativa embase essa situação excepcionalíssima. Então, não podemos esquecer. Fica até um pouco repetitivo, mas é justificativa técnica, embasamento, demonstrar eficiência, demonstrar o gasto correto do erário, demonstrar que você está aplicando aquele recurso público da melhor maneira possível, com o fim final, que é o fim social, né? Então, isso tudo é importantíssimo, tanto para a execução atual, quanto para a gestão, quanto para a fiscalização depois. Eu acho que se a pessoa pensar um pouco por esse lado, já ajuda a se sair um pouco melhor nesse contexto aí tão conturbado, né? Tão complicado pelo que estamos passando. Estava no mute, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É uma aula, né? Você deu uma aula aqui agora nessa abordagem. Eu tenho me preocupado muito e essa minha preocupação termina sendo uma concordância para esses cuidados que você bem colocou e que muitas vezes as administrações, ou por falta de estrutura, ou por desconhecimento, ou por desleixo, não têm. O que lamentável é que o cidadão termina sendo grande prejudicado. Fazer esse enfrentamento obviamente, trazer uma discussão que eu tenho dito e repetido, que é multissetorial. O enfrentamento da Covid não é apenas comprar respirador, máscara, EPIs, obviamente, tudo muito importante, né? Mas exatamente o enfrentamento envolve, além da perspectiva multissetorial, o controle. Você fazer o bom controle na gestão dos contratos, na aplicação dos recursos públicos propriamente dito, fico certo de que isso também é um enfrentamento. A gente tem ouvido muitas coisas, por outro lado, alguns excessos de recursos que também podem ser aplicados no enfrentamento e, por vezes, existe uma interpretação equivocada, exemplo do que tem acontecido com a seção onerosa, onde a lei diz que esse valor pode ser aplicado em investimento ou a previdência. A gente tem ouvido dizer, olha, gastar na saúde não traz o recurso da seção onerosa não pode ser vinculado, tendo em vista a lei, se não me engano é 3885, não permitir, que é um grande equívoco, que a lei, quando fala em investimento, quando eu faço a ampliação da rede física do hospital, quando eu compro equipamentos, quando eu faço obras, e aí falando, obviamente, sem me ousar a falar de obras no seu aprofundamento, mas quando eu estou investindo em obras, eu estou fazendo investimento. Pois bem, essa é a realidade. Mas as reflexões de hoje, o tempo, infelizmente, já passou um pouco e eu que estou aqui no presencial contigo e seguramente as pessoas que estão nos ouvindo, seguramente ficaria muito mais tempo aqui a nos ouvir, mas o painel Reúne, embora muito bacana, ele tem um decoro temporal que é um espaço muito curto, mas o que nos traz muita alegria, porque mesmo tendo o tempo sendo curto, a gente tem possibilidades de ter falas e vozes como a sua. Mas eu não queria perder a oportunidade para pedir para você fazer suas considerações finais nesse contexto, obviamente que em breves palavras, não apenas, é lógico, que os agradecimentos, mas uma palavra de mensagem, uma reflexão sobre os desafios nesse projeto, nesse processo que nós estamos vivendo. Você já colocou parte deles, mas eu lhe entrego essas últimas palavras justamente para você fazer suas considerações finais. Ok, meu amigo, muito obrigado. Excelente sua fala mais uma vez, realmente. Eu estava comentando da importância, né, nessa situação em que passamos, aí falo assim dos tribunais de contas, que é uma realidade que eu convivo aí no meu dia a dia. É importantíssimo a atuação desses órgãos no intuito de também orientar o jurisdicionado numa situação como essa. Nós temos visto aí muitos deles já soltando orientações, notas técnicas, enfim. Essa comunicação, acho que essa parceria entre os diversos órgãos, os executores, para o bem final, que deve ser o que todos buscam, que é o bem social, é de fundamental importância. Eu acho que todos têm a ganhar com isso. Não é só aquilo de receita e despesa, né? Que o que a gente ouve aí muito é receita e despesa, mas você citou bem também na sua fala anterior a questão da governança pública, da gestão de risco, do tipo de ação, tanto do gestor quanto dos fiscalizadores, em prol do bem social. Acho que isso é importantíssimo. Então, eu queria aqui agradecer a você, meu amigo, por essa oportunidade.
o tempo é curto, os assuntos são imensos. Eu acho que temos assuntos aqui para vários encontros, tanto de coisas que já falamos aqui que podem ser estendidas, como de outras coisas que não falamos. Uma nova MP aí, 961, recente também, bastante interessante, que pode ser objeto de outro encontro nosso, que só ela dá para falar aí mais de 1 hora sem problemas. Agradecer a você pelo espaço, excelente aqui o espaço do Grupo Reúne, certo? Como reflexão, independente do tema, independente do que você esteja fazendo, nesse momento complicado, eu costumo sempre falar, eu fiz em mim uma reeducação assim, de postura com relação a enfrentamentos desse tipo de situação, no sentido de se ocupe. É melhor você se ocupar do que você se preocupar. Claro que a preocupação existe, mas você tem que se ocupar, você tem que encarar, certo? Você tem que procurar ajudar os seus, que estão ao seu redor principalmente, ajudar quem você puder, à sua maneira, não importa. Muitos dizem, mas isso não vai mudar nada. Rapaz, se você ajudar uma pessoa, você vai mudar a vida daquela pessoa. Isso já, se cada um fizesse isso, já seria um ganho imenso para todos nós. Então, a reflexão que eu deixo é isso. Cuide de si, para você poder cuidar dos seus e de quem está ao seu redor. Se cada um cuidar de quem está ao seu redor, ajudando cada um que está ao seu redor, eu acho que o mundo vai ser um pouquinho melhor. No mais é isso. Eu agradeço mais uma vez, meu amigo, pela colaboração. Você é uma grande amizade aí que eu consegui aí conquistar depois desse acesso aí ao tribunal. Foi aí meu tutor, com aquela maestria de sempre, ministrando lá o curso de formação da gente. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade e quando precisar, estarei aqui à disposição para ajudar, colaborar no que for preciso. Muito obrigado e um grande abraço. Meu. Parabéns, Luiz. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu tive muito orgulho tê-lo aqui conosco. Você que essencialmente já é um Reúne, né? Porque o Reúne é uma empresa de grandes parceiros e a sua voz durante esses minutos de discussões termina sendo um credenciamento público que você já faz parte do nosso grupo, muito embora independente dessa fala, você já o fizesse. Então, gostaria de agradecer em nome de todo o Grupo Reúne por sua participação, grupo esse que você já faz parte, dizer que, obviamente, mesmo com a nossa limitação temporal, a sua fala trouxe reflexões importantíssimas e seguramente todo o país vai assistir, vai acompanhar, vai colocar suas considerações críticas. A gente deixa aqui logo o endereçozinho aí, @Grupo Reúne. Temos também o site reunes.com.br. Acompanhe a nossa empresa. Eu queria, professor, que o senhor também deixasse suas redes sociais para a gente colocar aí para as pessoas eventualmente fazerem questionamentos, né, pedir material, como muitas vezes acontece. Muito embora a gente também vá hospedar as suas colaborações também no próprio site da Reúne, mas diga aí o seu e-mail para a turma que nos assiste também, acompanhar o seu trabalho, as suas publicações e essa parceria. Pode falar. Pronto, obrigado, meu amigo. Eu recentemente iniciei aí algumas postagens lá no Instagram, no @professorlc.leite. Então, lá tem uma série de publicações relacionadas a obras públicas, relacionadas à jurisprudência, à legislação, enfim, conteúdo bem legal lá que você pode acompanhar. Tem coisas também de concurso público, acho que é interessante, uma gama de assunto bem legal para quem for da área aí, tiver interesse de olhar. Quem quiser mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, alguma crítica, é o professorlcleite@gmail.com. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Valeu, meus amigos, minhas amigas. Obrigado por nos assistir. Esse foi mais um Painel Reúne, hoje com o professor Luiz Carlos Leite, nosso amigo engenheiro, que falou um pouquinho de gestão de obras públicas nesse período tão complicado que nós estamos vivendo, mas vai passar. Muito obrigado, muito prazer. Nós somos Reúne. Até a próxima.